No dia 15 de agosto de 2023, às 19 horas, foi ao ar o primeiro vídeo deste canal que você está assistindo agora. E desde esse primeiro vídeo, no dia 15 de agosto do ano passado, foram 39 vídeos, 40 se contar com esse aqui, que foram postados, muitos shorts nessa jornada. Uma jornada de um cara que tinha um objetivo, que sofreu muitas mudanças ao longo do tempo e que hoje tem uma visão bem diferente sobre o que é produção de conteúdo, se comparado com aquele rapaz franzino, o episódio 001. Se passaram 2 semanas dessa data e eu decidi trazer nesse vídeo um pouco da minha jornada nesse 1 ano, o que aconteceu nesse 1 ano, por que eu comecei a produzir conteúdo e, quem sabe, traçar algumas metas para um futuro não muito distante. E se você não me conhece, meu nome é Cláudio Júnior, o seu irmão barbado, e essa é a minha jornada em 1 ano de YouTube. Só que antes de a gente chegar ao dia de hoje, eu preciso dizer por que eu comecei com o YouTube. Ter um canal do YouTube foi um flerte meu que já existe há pelo menos uns 8 anos, desde 2015. Eu me lembro da época dos vlogs, eu me lembro da época das tags, porém a paixão da minha vida está em 4 rodas. Eu sou um apaixonado por carros, por qualquer coisa que tenha motor e faça barulho. E a minha intenção inicial era gravar um canal no nicho automotivo. Só que carro não dá lucro no Brasil, cara. Vamos lá. Eu falo por experiência própria ao longo dos vários carros que eu já tive na minha vida. E, cara, é sofrimento. Tornar isso em algo monetizável seria um desafio. E eu vivi o suficiente na minha vida para saber que meus carros são um hobby. A minha paixão por carros, por desenhar, por escrever, por mexer nos meus carros, tem que ser a minha válvula de escape. E se eu tornar a minha válvula de escape a minha profissão ou um ganha-pão, toda a beleza por trás do hobby vai pelo lixo. E eu não quero que isso aconteça na minha vida. Em 2020 eu tive uma tentativa com esse canal aqui, voltada para o mundo automotivo, fazendo vlogs durante a pandemia da minha vida com o Opala. Porém, lá por agosto de 2020 eu tive uma fratura nessa minha mão aqui fazendo boxe. Fazendo boxe não, eu dei um soco numa parede numa semana que o Opala foi preso. Longa história. E eu perdi o tesão completamente naquela época ali. Eu mudei radicalmente de nicho, considerando alguns acontecidos da minha vida pessoal. A minha família vem de agricultura rural. A gente nunca foi uma família financeiramente abastada. E chegou num ponto da minha vida que eu falei, eu não quero mais isso. E eu quero dar um jeito de monetizar alguma coisa na internet. E todos os meus anos trabalhando como professor, eu trabalho como professor já desde 2018, eles eram uma constante em janeiro, fevereiro e março ser financeiramente complicado. De abril até agosto eu tinha que me livrar dos prejuízos que eu tive entre janeiro, fevereiro e março. De setembro até novembro era a época de, entre aspas, viver igual patrão, porque aí eu não tinha nada de acumulado atrasado, porém eu tinha que gastar com coisa envolvendo saúde mental, porque professor não tem saúde mental, cara. O Estado não fornece cuidado para professor, nem para aluno, os outros não estão nem aí, e eu cheguei num ponto que eu falei, não, eu tenho que cuidar da minha saúde mental, e eu busquei isso de forma autônoma. E aí a gente descobre que depois dos 18 anos, qualquer coisa que você quer custa dinheiro, e aí você tem que se foder pra pagar. E eu falei, não, eu não quero mais isso. E eu comecei a pesquisar no final de 2020, início de 2021, sobre como monetizar alguma coisa na internet. Eu sabia que tinham pessoas que ganhavam uma baita grana com isso, só que eu não sabia como. Eu sabia que o YouTube pagava AdSense para os criadores de conteúdos, mas eu sabia que até chegar em números grandes seria uma jornada relativamente extensa. Foi então que eu conheci alguns influenciadores, caras com um certo renome, inclusive, que me apresentaram 2 palavras que foram uma espécie de maldição na minha vida. Marketing digital. É até estranho falar isso em voz alta. Digamos que eu caí no conto do vigário do marketing digital a partir do seguinte. Durante 2021 eu tive 3 perdas que me impactaram bastante. Entre elas uma senhora, amiga da nossa família, que era como se fosse minha avó de criação. Meu avô, pai do meu pai, e uma tia minha, irmã do meu pai, que morreu em um acidente de carro. E me doeu, porque no velório da senhora, que foi como a minha avó, eu ajudei a descer o caixão. Foi a primeira vez que isso aconteceu na minha vida, e é um sentimento muito estranho quando você desce o caixão de alguém que foi tão próximo a você, que você conheceu e conviveu por muitos anos, e você vê que você, em vida, está sendo capaz de proporcionar o último descanso para uma pessoa que acompanhou a sua jornada, e dali em diante, essa pessoa só vai te acompanhar na sua memória.
É uma sensação agridoce, é uma sensação estranha. E quando meu avô e minha tia faleceram, eu não pude ir no velório deles, porque isso aconteceu em São Paulo. À época eu morava com os meus pais aqui em Santa Catarina. Seria uma viagem de uns 700 quilômetros. Quando meu avô faleceu, eu fiz pra mim uma promessa. Eu falei que eu faço o que for necessário. Eu passo por cima de quem for. Eu faço o que diabos eu tiver que fazer. Mas eu quero chegar numa condição da minha vida onde eu consiga ter a grana para bancar um rolê desse, uma viagem dessa, se precisar, que eu consiga ter um carro nas condições que aguente essa viagem, morar num lugar que me permita um fácil deslocamento para caso isso aconteça, e que eu tenha grana o suficiente para botar alguém fazer o meu trabalho enquanto eu tô resolvendo esse BO familiar. Eu queria ser essa pessoa que talvez um abraço meu, talvez um aperto de mãos meu ou algo desse tipo fosse fazer bem para alguém. E eu prometi para mim mesmo que eu queria poder ajudar nesse tipo de situação. Se não com o dinheiro, com a minha presença. Talvez esse tenha sido o meu erro no início do marketing digital, porque isso fez com que eu me tornasse um cara extremamente ganancioso. Essa frase que eu disse antes, eu faço o que for preciso, você pode interpretar de duas formas. A primeira seria que você vai fazer a sua obrigação enquanto homem, enquanto profissional, enquanto provedor, enquanto pessoa contribuinte para a sociedade. Só que a segunda interpretação coloca que você vai pisar em cima de quem você precisar, vai aplicar golpe em cima de quem quer que seja, que você vai passar a perna em quem quer que seja, em nome do maldito dinheiro. E isso é um dilema ético. Isso é uma coisa que faz você se perguntar, que eu pelo menos me perguntei, tem certeza que é tudo? Por um momento foi. Isso arruinou um relacionamento que eu tive na época, isso arruinou a minha relação com colegas de trabalho no colégio que eu trabalhava à época. Isso me tornou um cara fechado de todos, talvez porque eu estivesse com as motivações erradas para fazer isso. Eu devo ter gasto à época, caras, de 2 a 3 mil reais em cursos de marketing digital. E isso fecha muito com a minha personalidade, porque eu sou um cara extremamente analista. Eu sou um cara que, se você me jogar qualquer tarefa, eu vou medir os prós e os contras, o que eu preciso fazer, o que dá para fazer, o que deve delegar, e eu crio uma circunstância onde eu consiga performar dentro do meu melhor. E a internet não é assim. E o principal problema dessa ganância, o principal problema que essa ganância me trouxe, foi que eu queria as coisas para ontem. Não é assim que as coisas funcionam, não na internet. Quer dizer, o tempo passa rápido, você precisa continuar se atualizando sempre, então se torna extremamente cansativo, se torna uma pressão que a gente coloca em cima da gente mesmo. E à época, eu tô falando de uma época onde eu tinha 21, 22 anos de idade, se eu não me engano, isso corrompeu muito a minha visão das coisas, isso corrompeu muito o meu julgamento sobre as coisas. Eu perdi a chance de conhecer muita gente bacana nessa época, eu fui um grande babaca com muita gente nessa época também, eu não tiro minha parte de culpa disso, e eu não consegui um dos principais itens que você precisa para você ter sucesso na internet, que é você ter constância. Em agosto de 2021, eu saí da casa dos meus pais. À época eu não tinha R$1 no bolso, porque todo o dinheiro que eu tinha eu gastei em tráfego pago para produtos de afiliado, em cursos de especialização em marketing digital. Eu tinha me demitido do colégio que eu trabalhava à época. Ter saído da casa dos meus pais, ter levado uma bota, criou mais ainda um senso de urgência para mim. Um senso de, esse canal tem que virar, esse canal tem que funcionar. Foi onde eu gravei os 20 primeiros episódios deste canal que você vê hoje em dia. Aqueles 20 primeiros vídeos foram gravados quando eu tinha 22 anos de idade. E eu olho para aquilo e eu ainda acredito em muitas das coisas que eu disse naquela época. Quando eu tava reeditando esses vídeos para repostar, eu falei, caralho, isso aqui não envelheceu nada. Como a gente muda fisicamente conforme o tempo passa. E esses vídeos passam a se tornar um registro disso. E a terceira coisa que me passou na cabeça à época, quando eu tava reeditando esses vídeos para postar, foi, cara, por que você tá fazendo isso de novo? Porque eu tentei em 2020 e eu parei. Eu tentei em 2021 e eu mudei totalmente a minha abordagem, o assunto que eu falava. E aí ano passado, em 2023, eu estava fazendo isso de novo. Aí vocês se perguntam, Cláudio, por que você estava fazendo isso? É porque durante aquele período de 2021, eu senti falta de ter um amigo. Eu senti falta de ter um irmão mais velho. Eu sou um cara que eu cresci carente
de boas referências. No sentido profissional, no sentido pessoal, no sentido como homem, como irmão. Eu cometi muitos erros ao longo da minha vida. E gravar isso aqui é justamente para eu tentar retribuir de alguma forma tudo aquilo que o YouTube já forneceu para mim. Porque não foi uma nem duas vezes que eu fiquei com dúvida em um assunto relacionado a comportamento, relacionado a como agir diante de uma situação, e eu procurei por canais no YouTube. E eu encontrei caras que eu concordava com a opinião, eu encontrei caras que eu discordava da opinião, mas tudo isso serviu para formar quem eu sou hoje. Então, se eu puder fazer isso de uma forma saudável e responsável, eu quero fazer. Só que tínhamos um problema quando eu voltei a postar vídeos nesse canal aqui ano passado. Eu tinha, sei lá, 30 inscritos, eu tinha uma péssima frequência de vídeos, eu precisei e eu gastei uma grana com o meu notebook para editar vídeos, trocando teclado, montando SSD, Windows 11, licença de editor de vídeo, licença de editor de áudio, headset para editar, para eu escutar e poder fazer com uma boa qualidade. Porém, em agosto do ano passado eu tive um atrito na cidade que eu morava, com a gestão do colégio onde eu morava, e eu acabei pedindo demissão de lá, correndo um puta risco, diga-se de passagem. Ano passado, lá pelos idos de março, eu botei minha bunda numa cadeira e eu comecei a desenhar um plano de vida. A primeira coisa dessa minha lista de vida, desse meu projeto de vida, era sair da cidade que eu cresci. A minha vida, depois que eu saí da casa dos meus pais, começou a se tornar uma espécie de sanfona, com vai e volta, porque trabalhando como professor em contratos anuais aqui no estado de Santa Catarina, existe uma puta instabilidade sobre onde você vai morar, onde você vai trabalhar, quanto que você vai ganhar. Eu morava sozinho, pagando aluguel, pagando Opala por mês pro meu pai, gastando com gasolina pro Opala, manutenção, tentando comer, tanto que por isso eu era extremamente magro. E isso se refletiu muito na minha saúde, porque eu não tinha dinheiro para comer que nem gente, para comer que nem um adulto. E no ano passado, trabalhar na cidade que eu cresci não foi porque eu queria, foi porque me sobrou aquilo. Foi porque eu não consegui nada melhor do que aquele lugar. E depois de muitos atritos, eu pedi a conta, mas eu pedi a conta já planejando, sabendo a cidade que eu queria morar. E eu não me arrependi em nenhum momento de ter vindo pra cá. Eu tinha, da minha época de solteiro, eu conheci uma guria aqui dessa cidade. A gente se tornou muito amigos à época. E ela foi a pessoa que mais me botou pilha pra vir pra Timbó desde que a gente se conheceu lá em 2021. Então eu sou extremamente grato a ela, embora a gente não se fale hoje em dia. E ela me ajudou a encontrar uma casa, que foi a primeira casa que eu morei quando eu vim pra cá. Ela fez questão, ela falou: quando você vier pra cá, você vai ficar comigo na minha casa por alguns dias. E eu fui extremamente bem recebido por ela, diga-se de passagem. E no dia 21 de setembro do ano passado, eu peguei um ônibus com 3 malas, uma bolsa nas costas e uma mala de mão com um notebook, e eu vim pra cá. Eu tirei uns dias em off no sítio dos meus pais, foi onde eu gravei a maioria daqueles meus vídeos da fase careca, porém, eu comecei a esbarrar com alguns problemas. Eu consegui um trabalho em uma escola de idiomas aqui em Timbó, que foi o primeiro lugar que eu trabalhei entre outubro do ano passado até fevereiro desse ano. Deu certo, eu tenho algum contato ainda com alguns dos meus colegas professores de lá, e era um trabalho que, embora eu gostasse do convívio com algumas das pessoas, e vamos lá, gente, Brasil 2024. O salário mínimo em escala 6 em 1, mesmo eu trabalhando relativamente perto de casa, não dá pra tancar. O primeiro lugar que eu morei, que a minha amiga me ajudou a arrumar, eram R$800 num quarto de 2,5 por 3. Então, o custo de vida é extremamente caro. E quando eu vim pra Timbó, eu vim com um processo seletivo encaminhado para eu trabalhar nas escolas daqui, com a prova feita para eu trabalhar nas escolas daqui. Era só eu esperar ser chamado para começar a trabalhar nas escolas daqui. E assim foi. Gravei algumas coisas durante esse período, dentro do que a escala 6 em 1 me permitia, com o meu celular velho. Porém, entre abril e julho desse ano, foi onde esse canal teve o hiato de vídeos. Basicamente, por conta do custo Brasil. Porque tudo nesse país desgraçado é caro. E eu demorei para conseguir comprar um celular novo. E foi graças à minha senhora, foi graças à minha atual companheira, que eu consegui isso, que ela conseguiu isso em julho desse ano. A minha companheira, que por sinal, e antes de nós morarmos junto, eu peguei uma folha em branco e eu desenhei todo o meu plano de vida para 2, 5 e 10 anos e disse para ela: é para isso que eu estou trabalhando na minha vida. Você vem? E ela só aceitou. E ela acreditou em mim. E ao longo da minha vida eu tive muito poucas pessoas que acreditaram em mim.
Eu acho que, na verdade, o único cara que sempre acreditou no que eu fui capaz, no que eu sou capaz, fui eu mesmo. Na época que eu gravava sobre carros, no meu antigo escritório. Na época que eu comecei a gravar na sala de estar de um amigo meu, morando de favor. Na época que eu trabalhava em uma oficina e dormia num quartinho cheio de peça de carro do meu lado e acordava com um painel de Verona 98 caindo em cima de mim. O único cara que acreditou no que eu conseguia fazer sempre fui eu. E ter esse apoio dela é algo que num primeiro momento foi estranho. Ainda soa estranho, não vou mentir, mas tem sido muito reconfortante. E desde que eu adquiri esse celular novo, desde que ela conseguiu, eu não parei de gravar e em 3 semanas esse canal ganhou 60 inscritos. Os números do YouTube Studio e da minha planilha do vidIQ são o que faz com que eu mantenha o gás. No final disso tudo, o YouTube me mostra, esse canal me mostra 3 grandes aprendizados. O primeiro é um aprendizado pessoal sobre um problema que sempre abrangiu a minha vida, que foi a inconstância. Um pouco por indisciplina, um pouco por circunstâncias à minha volta, eu nunca consegui manter constância em algo na minha vida. Isso é um problema, porque as coisas boas da vida, qualquer coisa que você quer fazer pensando no longo prazo, leva tempo. Muito tempo. E quando eu assumi esse compromisso de voltar a gravar para o YouTube, eu sabia que isso aqui é uma engrenagem de uma máquina que eu vou construir e que em 5 anos todas essas engrenagens estarão funcionando juntos dentro do meu plano de vida. Só que eu tenho que começar e eu tenho que manter essa engrenagem girando. E isso é um trabalho de disciplina desgraçado. O segundo aprendizado que eu tiro desse 1 ano de YouTube é que a minha comunicação é uma das minhas melhores ferramentas. Sala de aula, trabalho como professor, ele exige comunicação. E o meu processo de editar alguns vídeos desse canal aqui do YouTube mostrou que eu tinha algumas figuras de linguagens ou alguns hábitos de fala que me incomodavam no processo de edição, que era um problema e que provavelmente era um problema para os meus alunos também. E eu tive a oportunidade de corrigir isso. E isso melhorou muito o meu entendimento, melhorou muito a parte dos guris conseguirem me entender. E o terceiro aprendizado que eu tiro desse ano de YouTube é que isso aqui é a chance de conhecer e impactar muita gente. O meu primeiro vídeo que estourou dentro desse canal foi o episódio 14. O episódio onde eu falo sobre os problemas de ser um amante. Quando eu tava editando esse vídeo para repostar, eu pensei, caraca, velho, que linha de argumentação fajuta. Esse é um vídeo que eu olho e eu falo, cara, tem muito assunto que eu abordaria ali hoje em dia com mais profundidade, com mais densidade, para fazer uma coisa que pegasse mais no emocional. Só que, cara, foi o Cláudio de 22 anos que gravou aquilo na frente da câmera, com bem menos calo do que eu tenho hoje em dia. E aquele vídeo, à época de lançado, impactou 3.000 pessoas no primeiro fim de semana. Aquele vídeo ali foi o que me mostrou que, pera, você tá indo para um lugar bom. E até hoje ele é o vídeo mais assistido desse canal. Por mais que hoje em dia os shorts, os vídeos curtos, sejam o que mais traz audiência para esse canal, até hoje o vídeo do amante é o vídeo que mais tem visualizações. E toda vez que eu olho no meu painel do vidIQ, quando eu abro o YouTube Studio e eu vejo 1.000, 1.500, 2.000 pessoas viram, 700 e poucas pessoas viram um vídeo específico nas últimas 48 horas, isso gera um disparo de dopamina no meu cérebro e isso me gera uma sensação não só de felicidade, mas de orgulho. Orgulho de saber que uma parte desse trabalho está atingindo várias pessoas Brasil afora. Orgulho de saber que tem gente que abre mão de 10, 15, 20 segundos do dia para me ouvir falando alguma coisa. E orgulho de saber que apesar de todos os pesares, eu não desisti. Eu acreditei em mim quando ninguém à minha volta acreditou. E quais são os próximos passos para o irmão Barbado, você se pergunta? Eu tenho algumas coisas em mente. Uma parte da minha transição de carreira está focada na psicologia. Então, em algum momento nos próximos 2 anos, eu vou iniciar uma graduação em psicologia. Minha intenção não é só atender clinicamente. Eu quero conhecer mais sobre a mente humana, porque em 2014 eu tive meu primeiro contato com uma psicóloga. Eu tive terapia constante durante os anos de 2019, 2020, 2021 e 2023. E isso me ajudou a colocar a cabeça no lugar de uma forma sensacional. Uma psicóloga, aliás, se você estiver vendo isso, dona Juliana, um abraço para a senhora. As palavras dela me ajudaram a entender e processar muitas das coisas que aconteciam comigo. E lidando com um adolescente, com o que eu já aprendi, com o que eu vivi, algumas das minhas palavras têm poder
para incentivar eles a fazerem alguma coisa ou desincentivar a fazer alguma coisa. E se eu precisar de um diploma para poder atender clinicamente e ajudar mais pessoas, eu vou. E o Irmão Barbado é uma peça para me ajudar a compartilhar o que eu aprendi nesse processo com outras pessoas e ajudar pessoas nesse processo. E eu pretendo, sim, ter uma área de membros nesse canal. Eu pretendo trazer um grupo no WhatsApp com assinantes e produzir um conteúdo específico para essas pessoas. Existe uma série de coisas que esperam do gênero masculino. São assuntos que eu pretendo abordar no futuro, o meu processo de pensamento e o meu processo de lidar. E eu quero compartilhar todo esse processo aqui. Eu pretendo voltar a trabalhar com palestras em um futuro não muito distante. E se eu puder usar o que eu aprendi e usar essa ferramenta para ajudar alguém assistindo a lidar com esse tipo de situação, eu vou ser extremamente grato. Porque no fundo, no fim das contas, a vida não se resume só a dinheiro. Hoje eu tenho ciência disso. A questão econômica, a questão financeira, ela tem uma grande influência na nossa vida, isso é inegável. Porém, a satisfação pessoal vem em primeiro lugar. E se eu puder alinhar essas duas coisas com esse canal aqui, uma parte da minha vida eu vou poder marcar como concluída e mover para o próximo desafio. Bom, se você assistiu esse vídeo até aqui, primeiro, muito obrigado por ter assistido até aqui. É um prazer que você não tenha se disperso em algum momento e tenha me ouvido desabafar e falar tudo isso aqui ao longo desse vídeo. Se você gostou do que você assistiu, considere deixar o seu like, hypar esse vídeo e se inscrever aqui no canal para receber atualizações. Os vídeos aqui no Irmão Barbado vão ao ar nas terças e sextas, porém, nós temos vídeos curtos todos os dias, de 3 a 4 vídeos. Então, se os vídeos longos forem muito extensos para você, os vídeos curtos certamente vão atender a sua necessidade também. Eu te convido a, claro, se você quiser e puder, me ajudar com o processo de monetização desse canal, fazendo uma doação na chave Pix que está aparecendo aqui na tela. Como eu disse antes, um dos maiores causadores do hiato desse canal foi a falta de equipamento. Então, se a minha audiência conseguir me ajudar a manter isso aqui funcionando, eu serei extremamente grato a cada um de vocês, e eu não vou esquecer de nenhum de vocês. Você pode deixar o seu comentário aqui embaixo, a sua palavra de apoio, a sua palavra de incentivo, ou o seu hate também. O que basta é que você interaja com esse canal e mostre para o algoritmo que você assiste, que você participa. Meu nome é Cláudio Júnior, o seu Irmão Barbado, e muito obrigado pela sua atenção.